Amados irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um grande privilégio, uma grande alegria quando chega essa hora para a nossa conversa diária. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, a palavra e a semente original, e apoiá-la com São João capítulo 15, quando Jesus fala a respeito da eleição, fala da semente eleita, que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. O grande livro da Bíblia é o livro de Efésios, e disse o profeta que haveria uma era efesiana, uma igreja efesiana, uma igreja que fosse capaz de absorver coisas profundas, temas profundos, mistérios, desde a criação. Veja, somente os verdadeiros eleitos, esses que estavam na mente de Deus, esses aos quais Deus predestinou, que Deus elegeu, são os que podem absorver a palavra. Por isso disse o profeta que o ensino posiciona a igreja corretamente. Agora, Jesus disse que o reino de Deus é como uma mulher que tomou 3 medidas de cevada. Então, originalmente só existem 3 tipos de sementes semeadas no campo no que diz respeito ao reino de Deus, baseando-se também nos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que repovoaram a terra depois do dilúvio. Então, nós temos 3 mensageiros que visitaram Abraão, 2 deles desceram a Sodoma e um ficou com Abraão. Veja, esse que ficou com Abraão, esse era o próprio Deus, porque Abraão o adorou e o anjo aceitou a adoração. Abraão lavou os seus pés e teve comunhão com ele. Ele comeu pão de milho com manteiga, ele comeu novilho cevado. Esse era o próprio Deus, que estava de costas para a tenda e discerniu os pensamentos de Sara, que estava atrás dele. Então isso tudo está ligado com a mensagem dos dias finais, dos dias que nós estamos vivendo. A promessa que Jesus fez quando perguntaram para ele que sinal haveria de tua vinda, ele disse como foi nos dias de Ló. Assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo, manifestado em carne humana. E ele veio para trazer a chuva, veja, a chuva temporânea seródia, de acordo com Joel capítulo 2. Veja, onde havia um ensinador de justiça e através do ensinamento ele faria descer a chuva. E foram plantadas 3 sementes, 3 anjos visitaram Abraão, e os 3 eram possuidores de sementes. Veja, Jesus disse, o semeador saiu a semear. Então, eles semearam. Veja, 2 semearam lá em Sodoma, para os denominacionais. Veja, um deles representando os evangélicos, Billy Graham, o outro representando os pentecostais, Oral Roberts, mas houve um que semeou a semente eleita, esse que ficou com Abraão e trouxe o filho da promessa. E aquele sinal que aquele anjo manifestou perante Abraão, esse sinal era a chuva, era a manifestação da palavra feita carne, porque ele veio trazer exatamente, veja, o poder da palavra falada para que Sara e Abraão pudessem ter um filho. Sara foi transformada e Abraão foi também transformado. Essa chuva, esse poder da palavra, a voz de Deus, veja, veio para transformá-los, essa grande chuva, esse grande avivamento, prometido para a semente eleita e prometido para nós aqui no tempo do fim. Veja, então 3 sementes, 3 medidas de cevada, 3 sementes. A semente eleita, os evangélicos e os pentecostais. Nada mais do que isso. O que existe são variações. Igreja pentecostal do sábado, da reforma, igreja luterana reformada, metodista reformada, essas coisas assim. Mas são apenas 3 sementes originalmente. Porque tudo está conectado com 3: água, sangue e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 filhos de Noé, e assim por diante. Dilúvio, o sangue derramado no Calvário e o Armagedon, o fogo atômico. Tudo está ligado em 3, nada mais do que isso. Encontrou isso,
você encontrou então o caminho da verdade, o caminho do Evangelho. Agora, a semente eleita, ela está conectada com a predestinação. São atributos ou pensamentos na mente de Deus. Então Jesus explica isso em São João capítulo 15, ele usa o exemplo da videira. Porém, está usando também a eleição, de acordo com Efésios 1, verso 5. Veja, e nos elegeu nele. Então a igreja verdadeira jamais será enganada, jamais será confundida. Veja, os que são enganados são os que não têm o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala em Mateus 24, verso 24, que se possível fora, enganariam até os escolhidos, mas não é possível. Por isso que temos um grande exemplo na Bíblia, quando Jeosafá se juntou com Acabe. Acabe chamou o seu irmão para subir com ele a peleja. Quando Jeosafá chega na reunião, ele encontra 400 profetas, veja, todos eles bem vestidos, bem gordinhos, bem nutridos, bem vestidos, bem calçados, todos vestidos a rigor. Quando ele percebeu que os 400 estavam falando bem de Acabe, ele percebeu que havia algo errado, como a gente dizia, né? Não querendo fazer uma gracinha, mas um cabelo no pãozinho. Ele percebeu que Elias havia profetizado o desastre de Acabe. Então, como é que 400 profetas estavam trazendo uma outra mensagem, desfazendo o que Elias havia pregado? Então ele perguntou: não tem mais algum aí? Alguém que não faça parte do grupo? Alguém que você não sustente? Alguém que você não goste? Ele disse: sim, tem um, está preso, Micaías. Então mandaram trazê-lo. Era esse que Josafá queria escutar, um fora do grupo, fora da organização, não comprometido, não envolvido com o sistema. Então o que eu estou tentando dizer é que Josafá tinha algo por dentro que disse: olha, algo está errado. O eleito tem algo por dentro que diz quando algo está errado. O que não é eleito, veja, eles andam juntos, eles chamam de que é uma obra de Deus, é do Espírito Santo, eles elogiam, eles enaltecem, até descobrirem que foram enganados. Mas veja, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Veja, mistérios desde a criação. Veja, Deus é quem controla os processos cíclicos da natureza. Veja, inverno, primavera, outono, verão. É Ele quem controla as chuvas. E é Ele quem sabe quando plantar e aonde plantar. Isso é algo tremendo. Mas você pode entender isso quando você entende esses mistérios da palavra. Veja, os cristãos primitivos, por onde eles passavam, eles escreviam na parede um acróstico. 5 palavras. Em português, eu não sei se é assim na língua estrangeira, mas Sator, Arepo, Tenet, Ópera e Rotas. Se você colocar isso numa sequência, de trás para frente, de frente para trás, na diagonal, na transversal, tudo dará as mesmas palavras. Veja, isso significa o seguinte: o Criador que guia o arado planta semente, ou o Criador governa os processos cíclicos, uma forma abrangente de entender. Ou seja, Deus é que planta a semente, Ele sabe aonde plantar, e Ele sabe a estação, e Ele sabe qual semente vai prosperar. Essa que é a verdade. Você já nasce predestinado, já nasce com uma semente dentro da sua alma. Você é o fruto que dentro de você está a semente. Gênesis 1:11. Esse é o grande princípio da eleição e predestinação. Então Jesus disse: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui agora vem um grande princípio. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. É por isso que você vê muita gente já na beira do caminho, que não está mais conosco, não anda mais com a verdade da palavra, porque não tiveram representação na mente de Deus. Agora aqui está um dos maiores princípios poderosos da oração. Se vós estiverdes em mim, ou seja, estar nele desde antes da fundação do mundo, ser um dos seus atributos, de seus pensamentos, e as minhas palavras estiverem em vós, veja, você guarda a palavra, ela está em seu coração, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Que princípio poderoso! Agora, ligando isso com a mensagem, essas três sementes, veja, nós estamos agora na hora da colheita, não mais no plantio. O plantio foi quando o profeta saiu com o seu ministério, junto com ele saiu Billy Graham e junto saiu Oral Roberts. Lembrando que Billy Graham e o irmão Branham eram originalmente da Igreja Batista, saíram juntos, um foi para um lado, o outro foi para o outro, e Oral Roberts entre os pentecostais. E esses três semearam ao redor do mundo. Veja, dali veio Tony Osborne, inclusive muito conhecido aqui no Brasil. Ele é o mentor de alguns líderes pentecostais do nosso país. Mas agora há uma chuva de ensinamento que está sendo derramada sobre toda a carne. Batistas, presbiterianos, católicos, luteranos, assembleianos, todos estão chegando ao amadurecimento, mas a semente eleita também está. Não é só o trigo que está regozijando. Lembra da visão do profeta? Ele viu que quando a chuva caiu, o trigo regozijou, mas o joio também se regozijou. Você vai escutar católicos gritando, assembleianos gritando, pentecostais gritando, evangélicos gritando, o povo da mensagem gritando. A chuva está caindo sobre todos. Então veja, citando agora apenas a semente eleita. A semente eleita é um plantio do Filho do Homem. Ela é um plantio predestinado, escriturístico, para receber a mensagem do dia. Parágrafo 228, citando aquele ser, aquele homem que estava em carne humana, comendo com Abraão, trazendo a chuva vindo sobre a semente eleita, o Espírito, a água, a palavra, a manifestação de Deus em carne humana, para trazer água, dando à semente a condição de crescer. É isso que você precisa entender, e é isso que é essa mensagem. Agora observe, mas ali havia um que era a palavra, porque se ele não fosse a palavra, jamais que ele conheceria os pensamentos no coração de Sara, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Essa é a Bíblia, Hebreus 4:12. Ele era a palavra, e onde ele ficou? Com os prometidos, os eleitos, aqueles que estavam nele. A palavra ficou com o eleito, e o eleito ficou com a palavra ficou com o eleito, é tudo a mesma coisa. E a palavra de Deus hoje ficará com o eleito. É a semente real de Abraão através da promessa. Essa era a chuva de Joel 2. Houve essa mesma chuva na colheita do plantio, e essa mesma chuva hoje está incendiando nossas almas, porque há fogo na voz de Deus. Que tipo de obras isso fez? Quando isso foi manifestado cerca de 800 anos mais tarde, na forma de Jesus Cristo, isso fez as mesmas obras que aquele fez ali. A palavra fez na porta da tenda de Abraão. Essa é a chuva, irmão. Veja, assentou-se com suas costas voltadas para a tenda. Disse a Abraão que o seu nome era Abraão, não Abrão. Veja, mas o seu nome era Abraão, porque Deus o havia encontrado poucos dias antes daquilo. Ele disse que o seu nome era Abraão. Disse: onde está tua esposa? Não Sarai. Sara, essa é a chuva, é a água. Onde está tua esposa, Sara? Como se ele não soubesse? Disse: ela está na tenda atrás de ti. Ele disse: eu vou te visitar. Eu, pronome pessoal, eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida.
e você terá aquele bebê que você tem esperado. A chuva tardia está se preparando para cair. Você tem segurado aquela semente ali o suficiente agora, crendo, e você está esperando por um filho que está vindo, e ele está vindo, e essa é a verdadeira igreja hoje. Vem, aquela semente eleita, você tem procurado por ele, e eu vou enviá-la a você. O que disse aquilo? A palavra. Irmão, Deus te abençoe. Foi um prazer. Deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Receba a chuva, em nome de Jesus. Amém.